O povo de Israel, ele teve um carnaval. Sério? Sério. Não tem esse nome, porque carnaval é um nome... Lógico, não existia a escola de samba vai na época, mas... Pois é, mas assim, mas os elementos Sim. estavam lá. Então, carnaval é uma palavra latina, que é a festa da carne, que foi com a questão do bezerro de ouro. Então, o que aconteceu? O povo de Israel saiu do Egito, deu muito trabalho para Moisés, era muita gente, com muitas ideias, os egos estavam todos inflamados, e Moisés foi falar com Deus, numa das vezes que ele foi falar, e demorou muito para voltar. Então a turma falou assim, morreu, nosso líder morreu, e falou para o irmão dele, faça deuses para que a gente possa servir. Pro irmão de Moisés? Sim, Arão. E Arão falou, beleza, junta aí todos os brincos, os braceletes, traz para mim, nós vamos fundir, vamos fazer um bezerro de ouro. Então aí foi o primeiro carnaval. Então ali todos os desejos da carne foram liberados fora de um contexto. Porque você pode, o sexo foi criado por Deus. A gente vê uma moça. Bom, eu vou falar o seguinte, eu não quero ofender ninguém com questão de gênero, tá? Para que não tenha problema pro canal. Mas não, assim, pode falar. Não. Mas não. Quem não gostar também. Não. Mas assim, independente das questões de gênero, o que a Bíblia diz é homem e mulher. Então, assim, a atração que o homem tem por uma mulher e vice-versa, foi Deus que criou, cara. Não foi... Existe uma questão biológica, tudo, mas foi Deus que criou isso daí, e é por isso que a gente tem uma atração quase mágica por uma moça. Quase mágica aquilo. E a moça e vice-versa. É uma coisa maravilhosa, dentro de um contexto. Fora de um contexto, você pode fazer? Pode. Só que você vai ter problemas. E Deus já avisou, você vai ter problema. Você vai fazer e você vai ter problema. Porque precisa ter uma bênção divina, que é muito importante, que foi abandonado modernamente. Bom, modernamente não, mas já de alguns anos. Mas enfim, bom. E eles resolveram então fazer um carnaval. E o barulho era muito grande, cara. Não tinha o vai-vai, o batuque. Mas quando Moisés vem descendo da montanha, ele escuta o alarido. Ele até pensou, e Josué estava com ele, não subiu, mas ele se encontrou com ele na montanha e diz, que barulho é esse que eu estou escutando, cara? Aí esse cara em dúvida, porque ele não sabia se era um alarido de guerra ou uma outra coisa. Aí eles reconheceram que era uma festividade, não era pagã, porque pagã é um nome latino, mas que havia uma libertinagem no meio do povo. Ainda não existia o nome pagão, né? Pagão é posterior, né? Sim. Mas assim, os elementos então, a orgia, os apetites, vamos dizer assim, liberados, estavam ali, e a adoração ao bezerro de ouro. Porque a idolatria está ligada à questão sexual. Isso é uma coisa que não... E qual foi a punição? Teve punição? Teve cobrança? Qual foi o resultado dessa festinha aí? Que todos aqueles que se meteram com isso foram mortos. Pena capital. Mas mortos pelas pessoas ou mortos por Deus? Pelas pessoas, porque tiveram pessoas que não aceitaram, que não entraram nesse jogo da orgia e da idolatria. E esses então foram designados por Moisés para que passassem as outras pessoas no fio da espada. Então não tinha misericórdia ali. Errou, na época do Velho Testamento ali era tipo assim, pecou, morreu. Na verdade, mais ou menos isso. Era uma lei bem dura. Não, na verdade, hoje também é assim. Só que você falou de uma coisa muito importante que eu quero falar. Mas isso eu tô falando da questão da misericórdia divina. E não tô falando das pessoas não suportarem o erro da outra. Tô falando da misericórdia divina. Olha, Deus avisou. Certo. Não farás outros deuses diante de mim, pô. Ele avisou. Não é para fazer. Ele avisou. Não é para fazer, porque isso daí vai acabar com a nação. Vai acabar com a família. Vai acabar com tudo.
Porque uma coisa, você falou uma coisa, você é bem inteligente, cara, porque você falou uma coisa intuitivamente da morte, da misericórdia, porque Adão, que estava no paraíso, ele morreu espiritualmente, quer dizer, espiritualmente não, ele morreu mesmo, Certo. só que ele não percebeu que ele morreu. Ele não percebeu, porque Deus falou, ó, você não vai comer, e ele comeu. É lógico que não era o poder maléfico de uma fruta. Não é isso que nós estamos tratando. É de você ter desobedecido a Deus. Não importa a ordem que ele deu. Se a pessoa acha que é bobagem ou não. Se Deus está falando é porque é grave. A desobediência, como eu falo para você, vou repetir de novo. Quando você comete uma desobediência diante de um ser infinito, o teu pecado é infinito. É muito grave isso. Uhum. E aí Deus teve que entrar na parada e teve que chamar Adão, porque ele não percebeu que ele morreu. É muito louco isso. E outra coisa, mesmo o homem antes de cair, Deus tinha falado para ele que ele tinha 4 tarefas para fazer: guardar, subjugar, arar e dominar as coisas da natureza. Uhum. E ele foi dominado por uma planta. Foi dominado por uma planta, por uma árvore. Não era maconha não, né, pessoal? O pessoal às vezes fica, será dominado Não. por uma planta? Você Mas- falar aqui pros caras pros amigos meus, dizer, eu sou dominado pela planta. Tudo bem, mas assim, Aham. então, voltando, Deus sempre avisou. É muito grave. Então a festa hoje que a gente chama carnaval, olha, sinceramente, se ficasse só na alegria, até posso escandalizar algumas pessoas. Eu acho que até determinadas fantasias, no caso de roupa, determinadas, hein? Não são todas. Para mim não teria problema nenhum. A minha opinião. Certo. O problema é o que envolve a festa. Então a festa tem todos os tipos de excessos. E veja bem, eu sei que as pessoas dizem, eu tenho meu corpo, eu falo. Veja bem, nós precisamos ter um limite, cara. Não adianta. Não adianta. Nós temos que ter um limite. O sexo tem que ter um limite. A atuação do pai com a mãe com o filho tem que ter um limite. Porque você veja bem, mesmo Adão e Eva não tendo caído, Deus colocou um limite para eles. E um trabalho para eles. Dizendo o seguinte, olha, vocês precisam trabalhar, se ocupar, e vocês têm que ter um limite. Meu, imagina um jardim muito grande, muito grande, muito grande, com todo tipo de coisa. Meu, você pode comer qualquer peixe, você pode comer... Bom, eu não sei se eles matavam coisas, mas você pode se alimentar de todos os frutos, de tudo que você possa imaginar. Tilápia, pode pescar essa tilápia aí. Eu não sei se poderia matar animais, né? Não sei, o texto bíblico ele não diz, mas uma coisa você não pode fazer. E que não era mais importante. Ele podia viver muito bem sem aquilo. Mas ele escolheu transgredir. Então nós escolhemos transgredir. Então onde tem excessos, não pode ter coisas boas.